Nós vamos ver agora a tradução original, aquilo que Jesus realmente falou no aramaico e que confirma a fé católica de que a Eucaristia é o próprio corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Também mais na frente vamos ver a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta. A última ceia foi realizada dentro de uma ceia judaica, que recorda a libertação do povo judeu da escravidão no Egito. Páscoa, passagem da morte para a vida. Isto é meu corpo, que é dado por vós, fazem isto em memória de mim. Isso é dito nos 3 evangelhos sinóticos, está lá em Lucas 22:19. Isto é meu corpo. Jesus disse outra coisa no original, bazar, ser por inteiro. Aramaico e hebraico em sarx em grego, tecidos e células. Quando Jesus disse, isto é meu corpo, traduzido para o grego, que foram os primeiros originais dos evangelhos encontrados, o grego, a palavra corpo foi substituída por sarx, que não fala de trigo, que não fala de pão, que não fala de nenhum ingrediente do pão, mas simplesmente de tecidos e células. Está se falando realmente de um corpo. Quando é traduzido para a língua que Jesus falou, que é exatamente o aramaico, a frase fica mais profunda ainda. Jesus teria dito, isto é meu basar, que significa ser por inteiro. Não é somente corpo, não é somente o conjunto de tecidos e células, não é o nosso corpo material. Jesus, quando diz isto é meu corpo, ele está dizendo isto é, ele eleva o pão e diz isto é o meu ser por inteiro. É essa a tradução original do aramaico. Quando Jesus diz isto é meu sangue, ele está dizendo dan, força vital, como está lá em Marcos 14:24. Jesus tomou o cálice depois de cear, dizendo, este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós, em Lucas 22:20. Onde o sangue de Jesus foi derramado? O sangue de Jesus foi derramado na cruz. O sacrifício de Cristo, o sacrifício da Eucaristia, são únicos sacrifícios. O próprio São Paulo vai dizer, o cálice de bênção que benzemos não é a comunhão do sangue de Cristo? A hóstia consagrada e o vinho consagrado, pão e vinho, são o próprio Cristo, separados ou não, totalmente. A menor partícula de pão consagrado ou a menor gotícula de vinho consagrado são Cristo inteiro. A isto chamamos a presença real de Jesus na Eucaristia. Então, quando Jesus falou, quando ele ergueu o cálice com vinho e disse, isto é meu sangue, no original, a tradução é dan, que significa força vital. Nós já sabemos que na cultura bíblica, o sangue humano significa vida. Então essa tradução não é muito difícil da gente deduzir. Ele disse, na verdade, diante dos 12 apóstolos, isto é a minha força de vida. Então, em primeiro lugar, quando Jesus disse, isto é meu corpo, muito provavelmente usou o termo carne, bazar, que em hebraico e aramaico indica pessoa por inteiro. Jesus revelou estar dando a totalidade do seu ser, corpo, sangue, alma e divindade. Exatamente o que confirma a doutrina católica, presença real de Jesus na Eucaristia em corpo e sangue, alma e divindade. E no segundo ponto, quando Jesus disse, isto é o meu sangue, usou o termo dan, que tem um caráter sagrado, significa vida e tem ligação direta com Deus, o único Senhor da vida. Está em Deuteronômio 12:23. Mas guarda-te de absorver o sangue, porque o sangue é a vida, e tu não podes comer a vida com a carne. O sangue era usado no altar para a expiação dos pecados. Jesus, ao dizer, isto é o meu sangue, também oferecia toda a sua pessoa neste momento. A pessoa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, pessoa divina. Existe também uma grande discussão sobre o verbo ser. Porque na língua portuguesa,
nós utilizamos o verbo ser de forma simbólica também. No caso do grego, que foi o idioma utilizado nos primeiros evangelhos encontrados, aqueles que traduziram tiveram uma grande preocupação, porque a língua grega possui vários verbos para significar representação, simbolismo, metáfora. Nenhum desses verbos, e olha que são muitos verbos, foram utilizados ao traduzir isto é meu corpo, isto é meu sangue. Foi-se utilizada a forma este, que significa exatamente ser, na literalidade desse sentido. Os três evangelistas que descrevem a última ceia, São Paulo, em Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22 e 1 Coríntios 11, usam exclusivamente a forma grega este, que somente significa é. No aramaico, a língua de Jesus, escreveu-se também isto é meu corpo e não representa. Ou seja, não crer na presença real de Jesus na Eucaristia é não crer nas palavras de Jesus na própria Bíblia. Quando Jesus diz fazer isto em minha memória, em Lucas 22, 19, segunda parte, parece que é uma recordação, parece que é um teatro, mas na verdade é uma recordação bem misteriosa. Existem duas formas na cultura bíblica de você interpretar um memorial. A forma simbólica, ou seja, um teatro. A pessoa, quando se vai dizer que um grupo está fazendo um ritual teatral, está representando, se utiliza o termo mnemone. Então esse termo seria para representação, para simbolismo. Seria lembrar, recordar uma memória de uma forma teatral. Vamos lembrar somente para a simples e literal lembrança mesmo. No caso também de rituais que lembravam algo que está realmente presente na vida dessas pessoas, de uma forma profundamente espiritual, não somente o simples teatro, se utilizava a palavra anamnese. Na passagem de Lucas 22, não se utilizou o termo mnemone, se utilizou exatamente o termo anamnese, que remete aos rituais zikaron. O que significa isso? Aos rituais em que se está, além de uma simples lembrança, se vivendo realmente aquilo que está sendo executado em certo ritual. Então o ritual da Eucaristia está dentro da cultura dos rituais zikaron. E se utilizou no texto original exatamente a expressão memória anamnética ou anamnese. A última ceia é repetida, renovada, podemos dizer isso. Mas o sacrifício na cruz se torna presente, não se multiplica. Na missa nós não repetimos o sacrifício de Jesus na cruz. Foi um único sacrifício, como vai dizer a carta aos Hebreus. O sacrifício na cruz se torna presente através dos tempos, de maneira incruenta ou de maneira sacramental, o único sacrifício de Cristo oferecido cruentamente no Calvário. Exatamente o que nós chamamos de mistério da fé, mas um mistério real. Percebemos aí que não se trata de um simples teatro, porque é um mistério que está acontecendo. Porque se fosse um simples teatro, não existe mistério algum. Porque exatamente é isso que Jesus está nos transmitindo. Isto é o meu corpo, bazar, ser por inteiro. Isto é meu sangue, dão força vital. E fazer isto em minha memória. Não uma memória mnemone, mas uma memória anamnese, dentro de um ritual zikaron. Anamnese, como Jesus determinou em Lucas 22, 19. A missa é ao mesmo tempo, inseparavelmente, o memorial sacrificial, no qual se perpetua o sacrifício da cruz e o banquete sagrado da comunhão no corpo e no sangue do Senhor. Nós já falamos isso. Está lá no parágrafo 1383 do Catecismo. Cristo é o sacerdote único que se oferece como vítima única e perfeita em uma oblação definitiva. A oferta de Cristo tem valor eterno, jamais se extinguirá,
capaz de expiar todos os pecados passados, presentes e futuros da humanidade. Agora nós vamos ver a verdadeira palestra que Deus dá sobre a Eucaristia, que nós chamamos do discurso do pão da vida, que está no Evangelho de João. Nos primeiros 15 versículos de João 6, mostra-se o poder de Deus sobre o mistério da Eucaristia. Vai lembrar a multiplicação dos pães. E nos versículos do 16 ao 21, demonstra-se o poder de Jesus sobre o corpo e os elementos da natureza. Em particular, entretanto, a partir do versículo 51, Jesus propõe que o pão será verdadeiramente carne de Cristo, sua carne, penhor da vida eterna, e não mera representação, teatro ou alegoria, como afirmam alguns protestantes. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode esse homem dar-nos de comer a sua carne? Verificamos aí, no versículo 52, no original, eu tive cuidado de colocar entre parênteses, que Jesus usa a expressão paguém, que significa comer. O que seria em português? Comer. E aí, alguns protestantes, eles apresentam essa passagem também como uma passagem simbólica. No versículo 53, então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Jesus está sendo taxativo. É necessário beber o sangue do Senhor. É necessário comer o corpo do Senhor. Vocês percebam que esta frase que eu grifei em vermelho, ela resume exatamente todo o mistério da presença real de Jesus na Eucaristia. No versículo 54, quem come, rotrogon, quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. No versículo 52 usa paguém, mas no versículo 54 usa rotrogon, que significa dilacerar com os dentes, ou mastigar, melhor seria no português. Então vocês percebam, no 52 ele começa, vamos dizer assim, a palestra usando um termo mais leve, comer. Já no 54 ele já usa o sinônimo de uma forma mais literal, que significaria mastigar com os dentes. Então Jesus está dizendo que devemos mastigar com os dentes o seu próprio corpo. Versículo 55, pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. O pão e o vinho estarão eucaristizados, ou seja, eles terão a aparência acidental, a aparência simplesmente de pão e vinho, mas serão substancialmente o corpo e o sangue de Cristo. A essa transformação metafísica ou transcendental do pão e do vinho em o corpo e o sangue de Cristo, nós chamamos de transubstanciação. E é exatamente o que está sendo dito nesses versículos. E também no versículo 56, nós vemos a importância de estar comungando constantemente, de forma digna, a Eucaristia. Porque quem permanece em Cristo, Cristo permanece na pessoa. Esta comunhão se torna constante. E aí nós temos o quê? A certeza, uma certeza maravilhosa de que estamos com muita segurança caminhando para o céu, para Jerusalém celestial. Assim como o Pai me enviou, vive, e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Olha que coisa interessante. Assim como o Pai e o Filho são um só, Jesus diz que aquele que comunga da Eucaristia também será um com Jesus Cristo. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. O versículo 59 encerra a pregação. Este foi o ensinamento. E Jesus faz um paralelo entre a Santíssima Trindade,
a união entre o Pai e o Filho, nesse caso aqui, da primeira e segunda pessoas da Santíssima Trindade, e aquele que comunga a Eucaristia. E finaliza, mostrando a importância não teatral, não simbólica, não representativa, mas sacramental da Eucaristia. A importância de que aquilo realmente é o que Jesus está afirmando. No versículo 60, muitos dos seus discípulos, ouvindo-o, disseram: isto é muito duro, quem o pode admitir? Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam por isso, perguntou-lhes: isso vos escandaliza? Que será quando vide subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Mas há alguns entre vós que não creem, pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Ele prosseguiu: por isso vos disse, ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Nesses versículos nós vemos que alguns ouvintes entenderam, mas não quiseram aceitar que Jesus estava falando literalmente que eles deveriam beber o sangue e comer a carne do Messias. E disseram: isto é muito duro. Jesus perguntou se isso os escandalizava. No entanto, ele não muda o discurso, ele prossegue, ele confirma a presença real de Jesus na Eucaristia. Tanto confirma que aqueles que viram essa confirmação simplesmente abandonaram Jesus. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: quereis vós também retirar-vos? Responderam Simão Pedro: Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Essa passagem é impressionante. Verificamos aqui que Jesus mantém o discurso. Vimos no versículo 66 que muitos discípulos abandonam Jesus Cristo. E ele pergunta aos apóstolos se eles vão fazer o mesmo. Mas Simão Pedro, que mais tarde será instituído pelo próprio Jesus como primeiro Papa, inspirado pelo Espírito Santo, diz que é o próprio Senhor, que Jesus é que é o detentor das palavras de vida eterna. Contudo, existe uma chave nas palavras de Jesus Cristo. Está lá no versículo 63. O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Jesus apenas tratava de remover um entendimento grotesco de suas palavras. Não se tratava de comer carne humana, como nós concebemos, essa carne material, mas de receber a carne de Cristo glorificada, emancipada das leis do espaço e do tempo. Não deixa de ser corpo. Jesus não é incoerente. Trata-se de um corpo emancipado das leis do espaço e do tempo, completamente ressuscitado. O versículo 63 diz exatamente o que? Vocês comungarão do meu corpo, mas um corpo onde é o Espírito que vivifica. Ou seja, o corpo ressuscitado, ou também corpo glorificado, ou corpo espiritual. São três sinônimos. São palavras que significam a mesma coisa. Já inclusive falamos sobre isso em vídeos anteriores. Este corpo, ele se torna palpável, mas ele está emancipado das leis do espaço e do tempo. Ele não envelhece, ele não se cansa, ele não sente calor, ele não precisa se alimentar, ele não fica preso a esta matéria. Portanto, não se trata de canibalismo. Por isso Jesus falou no versículo 63, ele não mudou o seu discurso, mas mostrou que nós iríamos comungar do corpo ressuscitado de Jesus. Porque naquele momento, por exemplo, agora, nesse momento, se eu for a uma missa, o que vai acontecer? A última ceia será repetida, o sacrifício de Cristo não se multiplicará, se tornará presente, é mistério da fé, e eu não vou comungar de um corpo morto, eu vou comungar do corpo ressuscitado de Cristo. Atualmente, Jesus está vivo em corpo e sangue, alma e divindade na Jerusalém Celeste. Por isso não se trata de um canibalismo como
aqueles judeus que abandonaram Jesus estavam entendendo, mas de uma comunhão do corpo ressuscitado de Jesus. Ou seja, estava muito acima da compreensão daquelas pessoas. No entanto, Pedro e os apóstolos confiaram em Jesus e prosseguiram. E aí mais tarde, na última ceia, receberam o corpo glorificado, que estava no pão eucaristizado por Jesus Cristo. O cardeal na Europa, uma vez, quando foi falar de Eucaristia, ele usou essa explicação. A Bíblia, no começo, ela não foi dividida em versículos, mas atualmente ela está assim dividida em versículos, em capítulos e versículos, para que nós possamos, de uma forma mais rápida, encontrarmos as passagens que precisamos para estudar certas doutrinas ou certas mensagens de Cristo. O cardeal na época, ele falou o seguinte: exatamente João 6, versículo 66, os discípulos abandonam Jesus Cristo porque não acreditavam na presença real de Jesus na Eucaristia. E, por coincidência, ou como diz a minha irmã, teocidência, uma providência divina, quem escreveu o Evangelho de João? João. Quem escreveu o Apocalipse? João. E lá em Apocalipse vai dizer o quê? Que o número da besta é 666. Porque 6 significa, na cultura bíblica, o símbolo da imperfeição. Então, já que Deus é 3 vezes santo, o maligno, o demônio, seria 3 vezes imperfeito. Por isso 666. Em João 666, ou seja, João 6,66, existe aí o episódio, podem conferir, o episódio onde as pessoas abandonam Jesus porque não acreditam na presença real de Jesus na Eucaristia. E isto é muito sério. Muitos cristãos, eu não estou falando daqueles de outras religiões, eu não estou falando daqueles que não creem, nos ateus, eu estou falando de cristãos. Muitos cristãos não creem na presença real de Jesus na Eucaristia, dentro da Igreja Católica e fora da Igreja Católica. E fica bem claro nesse paralelismo que o cardeal comentou, que ele fez, e isso fica bem claro, que você, se é cristão, você deve crer nas palavras de Jesus. E coincidentemente, João 666 acontece o episódio de discípulos abandonando Jesus porque não creem na Eucaristia. É uma curiosidade muito interessante, um jeito de explicar que o cardeal fez e que nos faz parar para meditar sobre essa situação. Assim como todas as vezes comeis esse pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor até que venha, recordando que essa lembrança é anamnese. Está lembrando a morte do Senhor e está atualizando, está espiritualmente acontecendo realmente. No 27, portanto, todo aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um se examine a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Aquele que o come e o bebe, sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Essa é a razão por que entre vós há muitos adoentados e fracos e muitos mortos. Essa é uma das passagens mais interessantes, porque falam das consequências dessa presença real. Porque se você não distinguir, se você não crer, se você não aceitar que você está realmente comungando do corpo e do sangue ressuscitados de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia, você está se condenando. E mais, que esta comunhão seja digna, porque Deus é luz e nele não há trevas. Não podemos ser, com nossos pecados, escuridão e nos aproximarmos de Deus que é luz. Seria um sacrilégio. Então percebemos aqui, com muita tranquilidade, que Paulo, mais uma vez, de uma outra forma, confirma a presença real de Jesus na Eucaristia. E ainda termina dizendo que exatamente
por causa de pessoas que não comem e bebem dignamente, que não comungam dignamente, melhor dizendo, da Eucaristia, e também não distinguem que ali está o corpo e o sangue do Senhor, vamos dizer, traduzindo, não acreditam na presença real de Jesus na Eucaristia. Exatamente por esse motivo é que muitos estão adoentados e mortos. Aqui, obviamente, está se falando da morte espiritual. Pessoas desanimadas, pessoas enfraquecidas espiritualmente, porque não estão distinguindo, não estão acreditando em Jesus na Eucaristia. E, obviamente, não estão comungando dignamente. Então, muito obrigado. Fiquem com Deus. Desculpa alguma coisa. Peço que vocês deem aquele like para que o vídeo seja visualizado por outras pessoas. Peço que compartilhem. Desta forma vocês estão evangelizando. E peço, meus irmãos, que se inscrevam no canal. Vamos formar uma família de evangelização, porque vocês acabam dando aquela força para prosseguir nesse trabalho de evangelização. Até o próximo vídeo.